Fala pessoal, ligado aqui na Rádio NN e também no NN Play, programa Futebol Show. Um abraço para vocês que estão na bancada, principalmente para você que está curtindo com a gente as notícias do futebol. CSA que jogou no último sábado diante do CSE em Palmeira dos Índios e além de jogar muito, mas muito mal, foi derrotado. Gol de Felipe Ramon com uma grande contribuição do goleiro Paulo Ricardo. Ele tem crédito, pegou 3 pênaltis na classificação da equipe azulina diante do América de Natal na pré-copa do Nordeste, mas de fato é que o resultado, a derrota passou por ele, por essa falha que foi grotesca. Foi um CSA que não se encontrou dentro de campo. O técnico Roberto Fonseca tentou de toda forma mudar o esquema de jogo, ele entrou até com um time mais estático, mais marcador, tentando fluir pelos corredores de campo, pelo lado do campo. Não deu certo. No segundo tempo ele colocou uma trinca de meio campo mais criativa, né? Colocou o Giovani para jogar, colocou também o Guilherme Rende e o Tomás Bastos, que entrou como titular, mas seguiu sem render aquilo que era esperado. Eu pelo menos não vejo nenhum ponto positivo desse jogo do CSA em específico. Lógico que tem o calor em Palmeira dos Índios estava muito forte, o gramado não era um dos melhores, então isso acabou dificultando um estilo de jogo do CSA que é mais de toque de bola. Por outro lado, o CSE foi muito bom, foi muito bem defensivamente, principalmente. O time do técnico Oliveira Canindé é muito ajustado na defesa. Os dois zagueiros, tanto o Baggio como o Júnior Goiano, não perderam nenhuma disputa, nem pelo alto, muito menos pelo chão. Foi um CSE que também não criou, mas foi mais corajoso do que o CSA e com isso mereceu a vitória. Teve sim o fator da falha do goleiro Paulo Ricardo, o chute do Felipe Ramon, a cobrança de falta quase do meio de campo, acabou surpreendendo o goleiro e aí a bola acabou entrando. O CSE que já tira um peso das costas, né? Na estreia diante de um gigante, acaba vencendo e aí se coloca para enfrentar o Coruripe no sábado como uma equipe já candidata à classificação, já que essa primeira fase do Campeonato Alagoano é muito de tiro curto. O CSA, por enquanto, por outro lado, precisa já se recuperar, e a recuperação precisa ser rápida, porque amanhã, com transmissão aqui do time do NN, tanto na Rádio NN como também no NN Play, joga contra o Asa gigante que está se agigantando ainda mais, conquistou uma ótima vitória diante do Coruripe no último sábado. O assunto agora é o CRB que venceu a equipe do Cruzeiro de Arapiraca por 2-1 nesse domingo, jogando lá no estádio Gerson Amaral em Coruripe. O CRB com muita expectativa, com muitos jogadores, 13 contratações, umas peças muito bem escolhidas para cada posição do campo, mas ainda não deu a liga. Eu não sacrifico, não crucifico o técnico Bertolozzi e os jogadores, porque é apenas o primeiro jogo em um campo que também não é as condições adequadas para desenvolver um futebol de toque de bola. Me parece o CRB muito técnico, um meio-campo muito técnico. Gostei da estreia do Falcão, foi um jogador que, se ele não se destacou na construção de jogo, se destacou defensivamente. A defesa do CRB, apesar de muito lenta, com o Gum e com o Simon, é uma defesa muito boa, muito forte, principalmente no jogo aéreo, apesar de que, por ironia do destino, o gol que saiu do Cruzeiro foi de jogada aérea, mas aí foi uma pane defensiva de todo o sistema defensivo, ninguém marcou o Adílio na hora do cruzamento, e aí o Luiz Henrique, o lateral esquerdo, que deveria fechar a cabeçada do Edinho, também não funcionou. Alguns destaques, como o David Brown, que foi um jogador que entrou no segundo tempo, que movimentou bastante o setor de meio campo de criação e de finalização do CRB. Pontos negativos, talvez o Rafael Longini, que sentiu bastante. Ele não foi aquele jogador acostumado, que a gente está acostumado, de criação forte, apesar de ser dele o passe para o gol do Renato. No restante do jogo, no decorrer da partida, ele não funcionou, tanto é que foi retirado logo no início do segundo tempo. Foi um CRB que espantou a desconfiança com a vitória, é lógico, a vitória é sempre importante, mas foi um CRB muito aquém das expectativas que foram criadas. Eu volto a repetir, não crucifico ninguém, porque é apenas o primeiro jogo. Deu para perceber um lampejo de criação, um lampejo de time
logo no início. Os primeiros 25 minutos do CRB foram até razoáveis. Por outro lado, a equipe do Cruzeiro me surpreendeu também positivamente. Tem muitos bons jogadores e já estreou, assim como o CSE, com contra um dos candidatos ao título. Então foi uma equipe do Cruzeiro muito bem ajustada. O técnico Jaelson Marcelino também tem um meio-campo pegador, um meio-campo com Colina, principalmente, o número 7 Colina. É um jogador de marcação, mas também sabe sair para o jogo. Quando ele se apresentou para tabelar junto com o Edinho e com o Wanderson, criou situação de perigo para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que agora vai voltar as suas atenções para o jogo de quarta-feira diante da equipe do Muricy, jogando em casa, então tem tudo para vencer. Uma equipe muito bem ajustada que tem muito futuro para esse campeonato alagoano de 2023.